Os irmãos, a paz de Cristo, nosso Senhor. Amém. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, visitantes. A Bia e a sua amiga, que Deus abençoe, está aqui hoje com a gente para adorar a Deus. Estou também muito feliz por estar aqui hoje, mais uma oportunidade de estar com os irmãos, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus para a nossa edificação, para a nossa fé, para a nossa caminhada. Amém? Queria que você me prestasse o seu coração por alguns minutos para que Deus trate a sua vida. Queria que agora você descansasse, deixasse a ansiedade de lado, que agora nós possamos fazer como Maria. Quando Jesus chega na casa de Lázaro, Maria e Marta estão no mesmo espaço e tempo aonde Jesus está. Porém, Marta não se apercebe do que está acontecendo. Maria percebe que Jesus está ali, sendo o Verbo encarnado, o próprio Deus encarnado. Ela senta aos pés de Jesus, começa a dar atenção às palavras de Jesus. E Marta, ela estava agitada, fazendo um monte de coisa. E aí Jesus fala: olha, Marta, não, agora é o momento de se acalmar e ouvir as palavras que eu tenho para dizer. E agora é o momento de nós nos acalmarmos, deixar de lado as nossas dificuldades, sabendo que nós temos, e entregar o nosso coração a Deus para que Ele trate as nossas vidas. Amém? Então vou estar lendo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Eu vou ler só um versículo. O presbítero dele vai estar orando pela minha vida para que Deus nos dê direção e iluminação na palavra. E depois eu vou ler o restante dos versículos. Amém? Eu vou ler o versículo 17 do capítulo 1 de Marcos, capítulo 1, versículo 17. A minha oração é que a sua vida seja mudada a partir dessa palavra que Deus tem para a sua vida. Todos acharam? Diz assim: e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. Amém. Senhor Deus e Pai, estamos aqui todos ao vivo. Abra nossos corações, usa a vida do Dorival, os lados do Dorival para o Senhor se comunicar com o seu povo que anseia por Ti, que anseia para escutar a Sua voz neste lugar, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas e venha ao nosso nome, em nome de Jesus. Amém. Uma das primeiras coisas que eu queria enfatizar aqui hoje à noite é que existem alguns eventos que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, que faz parte da nossa história, que marca as nossas vidas, e a gente não esquece nunca mais desses eventos e desses acontecimentos. E no tempo de Jesus não era diferente. O povo de Israel, eles esperavam por um evento, por um acontecimento, e este acontecimento iria mudar totalmente o rumo, a direção e a história do povo de Israel, mas não somente do povo de Israel, mas isso traria benefício para toda a humanidade, todos aqueles quando ouvissem esta mensagem. E é aí que a gente começa a introdução desta palavra de hoje. Por quê? Porque no capítulo 1 aqui de Marcos começa falando o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Marcos, ele começa a falar sobre o início das boas novas. A palavra Evangelho significa boas novas, mensagem, significa uma notícia nova, de acordo com um acontecimento histórico de uma época, e este acontecimento ele é muito importante. E aí Marcos, ele começa falando do Evangelho que ele relatou,
após a ressurreição, após a ascensão de Jesus, Marcos começa escrevendo o Evangelho e fala: olha, este é o princípio, essa é a gênese do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que Marcos está fazendo aqui? Primeiro, ele está falando que está começando uma nova era, que está surgindo agora um novo tempo, que está agora acontecendo o início de todas as coisas. Não é à toa que Jesus falou: eis que faço nova todas as... E ele falou isso na via dolorosa, indo para o Calvário, indo para a cruz. Então, começando já nesse versículo, Marcos ele apresenta o seguinte: assim como nós temos Gênesis no capítulo 1, que mostra Deus criando os céus e a terra, e aí o capítulo 1 vai discorrendo, Deus formando o universo, formando a lua, as estrelas, dividindo águas, formando o ser humano e trazendo toda a maravilha que a gente tem hoje, que é isso, chamado planeta Terra. Porém, acontece o seguinte: assim que Deus cria o homem e que Deus coloca o homem no Éden para que o homem administrasse e fosse mordomo das coisas de Deus, representando Deus aqui na terra, Deus ele confiava no homem ali o seu reino no jardim do Éden. Lembrando, meus irmãos, que no Antigo Testamento Deus tenta estabelecer o reino dele na onde? Na eternidade. E deu certo? Entre os anjos, Deus estabelecendo o reino dele, deu certo? Está na Bíblia, no Antigo Testamento. Não deu certo, primeiramente porque a Bíblia fala que Satanás, a antiga serpente, que é o termo apropriado para ele no Velho Testamento, o Lúcifer, ele se elevou no seu coração o orgulho e a soberba, e diz o autor Isaías, que ele disse que subiria às mais altas alturas e ocuparia o lugar de Deus. Então a Bíblia diz que Deus lançou o maligno às trevas, às profundezas das trevas, e então se ouviu uma voz que dizia: ai daqueles que habitam na terra, porque Satanás desceu com grande fúria. Então veja bem, meus irmãos, a gente está falando de Marcos, mas tudo a ver com o livro de Gênesis e tudo a ver com o Antigo Testamento. Por quê? Porque Adão, ele sofre a ação do maligno. Eva, no Éden, sofre a ação do maligno quando o maligno chega e convence eles a provar do fruto do conhecimento do bem e do mal. E é aí também que Deus, estabelecendo e tentando estabelecer o reino dele aqui na terra e no Éden, o homem acaba falhando. Como no céu houve falha, aqui na terra também houve falha por meio de Adão, que era para ser um mordomo e um filho de Deus. Um filho de Deus perfeito, que não houvesse nele corrupção. Porém, Adão não resiste ao pecado e ele cede à tentação juntamente com Eva. Por conta disso acontece o que nós conhecemos como queda. Aí o ser humano, ele declina-se espiritualmente, ele sofre uma perda de comunhão, ele sofre uma perda de identidade. A identidade que nós perdemos foi o caráter e a imagem e semelhança de Deus. No Adão, no Éden, nós perdemos a comunhão, a ponto de Paulo falar no Novo Testamento em Romanos que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E o que resta para esses que pecaram, estão separados da glória de Deus, da comunhão, do amor? Resta a ira de Deus. Resta a ira de Deus, porque primeiramente Deus é santo, e Ele é justo, e Ele é extremamente amoroso. Porém, o fato de Deus ser 100% santo, justo e amoroso não significa que Ele vai ser injusto e não vai levar a cabo a sua justiça. E o homem, infelizmente, foi expulso do Éden. Toda a criação que Deus fez foi colocada por água abaixo naquele momento. Adão representava um tipo também de Messias. E agora, Jesus
ele está sendo observado por pessoas que estão vendo ele fazer várias coisas. Às vezes na igreja acontece a mesma coisa, na nossa vida cotidiana a mesma coisa. Acontecem alguns eventos, algumas evidências, e aí a gente não consegue perceber na ótica de Deus. Nós temos um olhar muito limitado. O olhar que nós temos é sempre enxergar as coisas de acordo com a nossa formação, com o nosso conhecimento, de acordo com a formação que nós tivemos familiar, histórica, de acordo com a bagagem que nós temos de experiência de vida. E nós passamos a interpretar as coisas na nossa volta. E os discípulos, eles estavam vendo Jesus fazendo algumas coisas, porém eles não estavam conseguindo interpretar essas coisas na ótica de Deus. E na igreja a gente precisa tomar esse cuidado de perceber Deus fazendo algumas coisas nas nossas vidas e enxergar isso na ótica dele, qual que é o propósito e qual que é o plano que Deus tem para mim e para a sua vida. E isso torna a vida muito mais fácil. Como diz um cântico do Thales Roberto, é fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Nós complicamos tudo na nossa vida quando nós nos afastamos de Deus. Adão passou a complicar tudo na sua vida quando ele perdeu a comunhão com Deus. E agora, o Marcos, ele está relatando uma coisa que está acontecendo e que vai mudar completamente a história da humanidade, que vai mudar o mundo. E este foi a introdução que eu falei para os irmãos do versículo 1. E aí vamos ler o versículo 2 agora. Como está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta é a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Ele os batizará com fogo. Agora, quem aparece neste cenário que Marcos está relatando? Aparece um homem chamado João Batista. Quem é João Batista? João Batista é um homem que foi profetizado há mais de 750 anos antes de Cristo, do nascimento de Jesus, e que este homem ele iria preparar o caminho, ele iria preparar o coração das pessoas para receberem a chegada do reino de Deus. Neste processo agora, Deus está usando a vida de João Batista para preparar o coração das pessoas, para que as pessoas se arrependam, conheçam o Evangelho e creiam no Evangelho e tenham as suas vidas transformadas. E aí acontece no versículo 9 o seguimento. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Olha, meus irmãos, uma das coisas que eu aprendi mais assim de forma maravilhosa nesse texto é que Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus, sendo todo-poderoso, a primeira coisa que ele faz para cumprir as Escrituras é ir se batizar por João. Mas a questão não é somente essa, a questão é que quem se batizava por João? Quem iria até João para ser batizado? Somente pecadores. Tanto é que a mensagem de João Batista, ela é bem macia para o ego humano. Ele diz: vocês são raça de víboras, arrependei-vos e crede no Evangelho. Vocês são como cobras, vocês chegaram ao estágio da humanidade de vocês, que vocês perderam a sensibilidade pelo propósito que vocês foram criados. Perderam a graça de Deus.
vocês estão agora afundados no pecado, vocês estão falidos, e vocês já não conseguem viver como verdadeiros filhos de Deus. O mundo não consegue viver como verdadeiros filhos de Deus. É por isso que a gente vê tanta notícia, tanta maldade, tanta crueldade, tanta injustiça, tanta opressão. Por quê? Porque a opressão é justamente um reflexo do pecado e da realidade do pecado na vida humana. É por isso que o nosso corpo, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso pensamento, as pessoas não conseguem seguir o caminho correto e estão sempre errando, mancando. Pecado significa justamente isso, no seu sentido mais original, mancada. Alguém que está com um problema na perna e ela manca, ela tem um defeito no pé e ela manca. E o pecado fez isso com a humanidade, tornou a humanidade manca. E o que Jesus veio fazer? Ele veio ser batizado por João Batista. E essa passagem nos ensina o seguinte: Jesus se identifica com os pecadores. Jesus está onde os pecadores estão. É justamente, meus irmãos, essa máxima que faz o Evangelho ser diferente de tudo que existe. Porque Jesus se identifica com nós, pecadores. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque Jesus se identificou conosco antes mesmo de nós nascermos. Já estávamos em pecado. O salmista Davi fala: olha, fui concebido em iniquidade, gerado em pecado. Enquanto estava no ventre da minha mãe, a transgressão já habitava nos meus membros. E aí ele peca, ele comete um adultério, ele coloca, o salmista Davi, ele coloca um Urias, que era marido de uma mulher, na frente de uma guerra. Este homem morre, e o profeta Natan chega e confronta Davi, falando que Davi pecou, e Davi, a primeira coisa que ele faz é se arrepender. A mensagem do Evangelho é justamente isso: arrependei-vos. É um arrependimento constante para as nossas vidas, meus irmãos. Outra coisa que acontece no Evangelho é que Jesus nos chama a segui-lo, como nós lemos no versículo 17, e é um chamado radical, é um discipulado radical, que nós não estamos prontos, às vezes, para negar a nós mesmos, a tomar a cruz e a segui-lo. E é por isso que Ele veio até nós, para nos dar essa graça, para compartilhar conosco, pecadores, a sua vida. Você pode adorar a Deus agora, nessa noite, agradecendo a Deus por Jesus se identificar com você, pecador, e com a sua fraqueza. Diz o livro de Hebreus que Ele foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados, porém sem pecado. Isso faz de Jesus o nosso mediador entre Deus e os homens. Isso faz de Jesus a ponte que agora foi rompida pelo pecado, o abismo que foi rompido pelo pecado agora, Jesus ser a ponte que nos leva até a Deus. Uma outra coisa que Jesus fala é que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E justamente caminho significa um método, significa um objetivo, significa um sentido. E Jesus está falando para o povo de Israel, está falando hoje para você que está ouvindo essa mensagem. Ele é o sentido da sua vida, Ele é a razão da sua vida, Ele é o que preenche o seu vazio. Diz um ditado que Deus é tão grande quanto o vazio que existe dentro de você, e Ele preenche esse vazio. E aí João Batista falou: olha, Ele vai batizar não somente com o Espírito Santo, mas vai batizar com fogo. Ele vai devolver a nós o que nós perdemos no Éden, a comunhão. Você pode adorar a Deus também agora pela comunhão que você tem com Deus em Cristo Jesus. Você pode agradecer a Deus agora pela comunhão que Ele te deu em Cristo Jesus. E aí diz o seguinte: no versículo 9: naquela ocasião Jesus veio de Nazaré, da Galileia. Já vi essa parte, né? Versículo 14: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele,
o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Agora Jesus, ele faz discípulos. Jesus, ele veio fazer discípulos. Jesus, ele veio criar novas criaturas. Ele veio restaurar a sua criação. Quando a criação cai em Adão e peca, ela foi praticamente, perdeu a essência de Deus. Agora Jesus está devolvendo. Ele está restaurando, Ele está curando. Jesus agora está fazendo obras maravilhosas, libertando endemoniados, restaurando famílias, curando enfermos, libertando pessoas da opressão, da religiosidade. Uma pessoa pecou, essa pessoa era levada para a praça para ser apedrejada, não tinha misericórdia. Jesus agora, ele interpreta toda a lei, ele interpreta todo o Antigo Testamento de forma correta como deveria ser interpretado. E aí ele fala: misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Na nossa vida de fé, na nossa vida cristã, deve existir misericórdia como marca de que nós pertencemos ao reino de Deus. Deve existir amor, compaixão, como marcas de que nós pertencemos ao reino de Deus. Eu queria ler um comentário aqui de um autor, para os irmãos entenderem melhor o contexto histórico do que está acontecendo. Os contemporâneos de Jesus esperam ansiosamente por serem libertados da opressão. O presente mundo mau não lhes oferecia esperança. Antes, focalizavam suas esperanças no reino messiânico futuro, quando Deus preencheria as aspirações nacionais, expulsando os conquistadores estrangeiros e redimindo Israel para viver uma nova ordem de justiça e paz, livre da corrupção. Foi o que eu falei, a humanidade ela está totalmente corrompida pelo pecado. A humanidade está totalmente praticando obras de injustiças. Você pode perceber isso no Brasil, em qualquer lugar onde você for. Injustiça social, injustiça no lar, injustiça na infantilidade das crianças. Se nós formos citarmos aqui o que está acontecendo, mas o que o Evangelho faz? O Evangelho dá um basta nisso. O Evangelho dá um ponto final nisso e traz esperança. Só que essa esperança não é uma promessa humana, que ela falha como falhou em Adão. É uma promessa do próprio Deus. É uma promessa que se cumpre no próprio Deus. E Ele traz a mensagem de restauração para nós, mas Ele não somente traz a mensagem, mas Ele é a própria mensagem. Isso é maravilhoso, igreja. Ele não somente anuncia, Jesus não somente prega as boas novas do Evangelho do Reino, mas Ele é a própria mensagem. E aí a gente precisa olhar para Jesus agora, analisar a nossa vida, focar na pessoa de Jesus e reajustar, realinhar a nossa vida de acordo com a humanidade de Jesus. Jesus se encarna justamente para fazer isso, para deixar um modelo ideal, um modelo que a humanidade possa olhar e falar: eu sou que nem Ele, e agora eu vou entrar no processo de aperfeiçoamento. E aí a santificação faz justamente isso. A santificação faz nós caminharmos para um momento, para um estágio de crescimento, para um estágio de 24 horas com Jesus. Os discípulos andaram com Jesus 24 horas. Eles observaram cada
comportamento de Jesus, cada palavra, cada gesto, cada ação, cada aspiração que Jesus tinha, os anseios que Jesus tinha, o pavor e o medo que Jesus teve no Getsemane, orando a Deus e pedindo que Deus passasse dele aquele cálice, mas que fosse feita a vontade do Pai. Os discípulos estão percebendo, e Marcos ele está velhinho aqui quando ele começa a escrever o Evangelho. Marcos já é de idade, e Marcos ele fala o seguinte: antes de eu morrer, eu preciso deixar registrado para aqueles que irão seguir a Jesus tudo que Jesus fez, o que Jesus realizou, aonde Jesus está querendo chegar e o que Ele está fazendo na humanidade. É como se Marcos dissesse para nós agora: Jesus está mudando o mundo, Jesus está mudando pessoas, Jesus está restaurando vidas, Jesus está libertando pessoas. Mais interessante ainda agora, meus irmãos, falando sobre opressão, é que Jesus não veio simplesmente nos livrar da opressão humana, mas veio nos livrar de uma opressão maior, que é a própria opressão do diabo. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. O pecado agia como Senhor sobre nós, ou seja, Ele era o nosso dono. E agora o que Jesus faz? Ele vai reivindicar a sua vida, vai reivindicar a minha vida, vai reivindicar com o braço forte e vai nos arrancar de dentro do pecado e das garras do próprio maligno, vai nos arrancar do império das trevas. Tanto é que Paulo fala: olha, Ele nos tirou do império das trevas, do reino de Satanás, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Como nós pensamos humanamente e vemos as coisas humanamente, a dimensão nossa é muito pobre e muito pequena. Mas na dimensão de Deus, o que aconteceu foi algo fantástico, que fez o céu festejar. E todas as vezes que uma pessoa ouve o Evangelho, se arrepende dos seus pecados, entende que é pecador e que nasceu pecador, os céus entram em festa, os céus começam a se alegrar. Há uma festa no céu que se alegra por um pecador que se arrepende. Você não é pecador simplesmente porque você tem desvios morais, porque você tem fraqueza no caráter, ou desvio no caráter, ou porque você comete coisas que envergonha, ou que... Não, é porque nós somos pecadores mesmos. Nós nascemos pecadores. A herança do pecado é justamente Adão pecar e toda a humanidade vir junto com ele. E nós... A maior prova do pecado na nossa vida, como diz um pregador chamado John MacArthur, é que quando nós temos filhos, eles são maravilhosos quando crianças, adolescentes, jovens, e a gente vai percebendo a maldade no próprio ser humano. Faz parte do ser humano a maldade por conta do pecado. E Jesus ele veio justamente quebrar isso. Ele deu um basta nisso. E Ele nos chama para uma nova atitude. Atitudes e comportamentos pautados nas suas obras de justiça. O mundo de Jesus da época não é diferente do mundo nosso de hoje, dos discípulos. Porém, existe algo em nós que faz a diferença. É que pela graça de Deus nós conseguimos praticar obras de justiça em Cristo. Essas obras que nós praticamos de amor, ser quem nós somos e andar seguindo a Jesus e adotando a sua prática de vida e de fé para as nossas vidas, porque Ele não é somente o nosso Senhor e Deus, Ele é o nosso irmão, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso amigo. Ele se identificou comigo e com você, e é por isso que você foi alcançado. Você é um privilegiado de estar diante da presença de Deus. E o Evangelho, ele mudou completamente a sua vida e a sua realidade. Por quê? Porque o Evangelho é o próprio Deus. Se o Evangelho fosse embasado numa religiosidade ou numa coisa exterior assim, ia falir com o tempo. É por isso que as religiões, elas entram em falência. Não geram seres humanos de acordo com a vontade de Deus, mas quando nós olhamos para Jesus, Ele é a nossa cura.
Ele é a nossa restauração. E aí ele diz aqui o seguinte: Jesus veio trazer a libertação da opressão para todos, além do que o Evangelho é mais de que uma narrativa, pois seus eventos são interpretados da perspectiva de Deus. Deus está fazendo uma grande obra agora, e aqueles que entenderem e ouvirem o chamado de Jesus para o arrependimento, eles terão fé, eles se batizarão e eles começarão uma jornada de discípulos, que essa jornada vai chegar até a eternidade. Jesus, ele é a própria essência da sua mensagem. Ele diz: sigam-me. E aí a gente tem que estar disposto a seguir a Jesus. O profeta João Batista anuncia a chegada do reino e do arrependimento. Jesus, quando ele é tentado por Satanás, ele consegue fazer o que Adão não conseguiu fazer no Éden. Ele consegue mostrar para Satanás que Deus nos criou para a sua glória, que Deus nos criou para ser dele. E ele reivindica o que é ser. A humanidade pertence a Jesus Cristo. Pode ser que agora nós não vemos a evidência do que Jesus está realizando, porque existe uma realidade espiritual na eternidade. Existe um céu. Deus está sentado num alto sublime trono. Ele governa sobre a terra, e ele governa sobre os reis de toda a terra. Jesus, ele foi ocultado agora em Deus. Jesus já se manifestou. Os discípulos disseram que viram a sua glória, tocaram nele, apalparam ele, ouviram as suas palavras e viveram com ele. Agora Jesus não está presente no mundo, mas a obra de Jesus está continuando. Só que Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar, ele está voltando. Aleluia, Jesus. A vinda de Jesus está muito próxima, principalmente porque as profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo. Nação contra nação, reino contra reino, pai contra filhos, filhos contra pais, maldades, pecados. O ser humano, além de perder a sua identidade de gênero, Deus criou o homem macho e fêmea. Perdemos essa identidade. E eu digo perdemos, meus irmãos, porque eu me identifico com os pecadores, porque se Jesus se identificou com os pecadores, não sou eu que não vou me identificar com os pecadores, porque eu sou pecador. Perder, agora, Jesus está restaurando tudo isso. Não conseguimos ver na ótica humana, mas conseguimos ver na ótica de Deus. A igreja tem esse quê? De olhar para a obra de Deus e perceber: Deus está fazendo grandes coisas. O reino de Deus está aqui entre nós. Nós somos o reino de Deus. Antes o povo precisava ir até o templo para adorar a Deus, oferecer sacrifícios. Agora nós somos o próprio templo de Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. E glórias a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Jesus não nos chama para uma vida religiosa fácil, Jesus, ele nos chama para a vida de discípulo, para andar com ele, para estar com ele. E aí uma coisa interessante que Jesus mostra é o seguinte, meus irmãos, isso é maravilhoso para mim e para a sua vida. É na nossa fraqueza, é na sua fraqueza, é na fraqueza da humanidade e na própria fraqueza de Jesus, que ele mostrou para nós que ele estava caminhando diante do sofrimento para a glorificação. A igreja caminha em meio ao sofrimento, em meio à luta, em meio à oposição. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos inimigos. Primeiramente, o nosso inimigo é a nossa carne, Satanás, o mundo, o pecado. Diante disso nós sofremos. Mas é no meio dessa caminhada de sofrimento que nós estamos caminhando para a glorificação, para o aperfeiçoamento. Paulo disse: não que eu tenha alcançado algo de perfeição em mim mesmo, mas eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Jesus alcançou Paulo. Paulo, ele desvia o foco agora da sua natureza pecaminosa e fala: olha, quando eu quero fazer o bem, eu já fiz o mal.
quando eu quero fazer o mal, quando eu penso em fazer o bem, o mal já fiz. Mas graças a Deus, ele disse: miserável homem que eu sou, estou perdido. Quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A sua vida, se ela estiver centralizada em Jesus Cristo, você vive a vontade de Deus e o reino de Deus e a justiça de Deus para a sua vida. Possa ser que você passe nessa caminhada de sofrimento, mas você está caminhando rumo a glorificar a glorificação. Você está caminhando rumo à vitória. Você está caminhando rumo às providências e às promessas que Deus tem para a sua vida, que são inefáveis. As promessas que Deus tem para a sua vida são maravilhosas. Jesus tem o melhor para você e Ele é o melhor para a sua vida. Jesus veio trazer a sua mensagem de arrependimento, veio trazer a sua mensagem de um novo nascimento. Somos novas criaturas. Graças a Deus que a igreja está na terra. Se a igreja de Cristo não estivesse na terra como o sal da terra e a luz do mundo, já tinha sido tudo exterminado. Tanto é que o autor chamado Malaquias, o profeta do Antigo Testamento, diz, no último versículo, fala o seguinte, deu branco. Malaquias, deixa eu ler para os irmãos. Malaquias capítulo 4, versículo 6, para finalizar esta mensagem. Vânia, você pode me tocar, por favor? Diz assim: Ele fará. Quem é Ele? O próprio Jesus, o Messias, o enviado. Marcos está falando do Messias aqui. O Messias chegou. A cura para a humanidade chegou. Deus está entre nós, mudando todas as coisas. E uma das primeiras coisas que Deus começa a mudar é o coração do homem e o coração da mulher. E aí fala o seguinte: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Mas quando o Malaquias fala isso, essa maldição significa que Deus iria exterminar toda a terra e toda a humanidade. Jesus aparece nessa hora e fala: não, Pai, eu vou converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Que a sua família seja uma bênção, que você seja um exemplo de pai, de mãe, de irmão, de amigo, de amiga, de pessoa. Que você seja um exemplo de um Cristo pequeno, de um seguidor de Jesus, para que este mundo possa conhecer a glória de Deus e se volte à comunhão com Deus. Porque esperança para este mundo somente em Jesus Cristo. Vamos cantar, Carolina? A gente vai louvar o cântico. Eu queria que você continuasse com o seu olho fechado, adorando a Deus em espírito e verdade, meditando nessa mensagem que Deus falou com você, e meditando neste cântico. Obrigado, Senhor, pela tua obra na cruz do Calvário, porque no meio da fraqueza o Senhor estava caminhando para a vitória. Senhor, os discípulos não entenderam no começo que o Senhor ressuscitaria ao terceiro dia e ficaram preocupados, com medo e fugiram. Mas quando o Senhor apareceu no meio deles, eles se alegraram e levaram até o fim a missão e até morreram por amor ao teu Evangelho. Que nós possamos, ó Deus, ter uma disposição radical de seguir ao Senhor e de perceber que é o Senhor que é a nossa cura, que é a nossa restauração para a nossa humanidade caída e falida, que é o Senhor que é a vida para nós. Me escuta.